tudo bem com você? Toca aqui. Mais uma vez, Deus me envia aqui até a você, viu? Para estar trazendo mais uma porção da sua palavra, porque és muito importante para Ele. Ainda que não acredites, mas imagina, você pode até não acreditar, mas Deus acredita em você. E aquilo que a palavra dele fala a respeito de você é a verdade. Por quê? Porque o que Deus tem para a sua vida se encontra aqui, nesse manual de regra, de fé e prática. Posso ouvir o amém? E muito obrigada pela sua presença. És muito importante para Deus, mas para mim também, viu? E que você possa estar entendendo aquilo que Deus quer trazer para o seu coração. E vamos lá para a palavra de Deus. A tua palavra me constrange, Senhor. Amém? E diz aqui a palavra do Senhor em Salmos 119 e apenas um versículo 140. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. E nós vemos aqui que o Salmo 119, o salmista, ele traz aqui uma série de pensamentos, de vivências, de prática em relação à importância da palavra de Deus na vida daquele que a pratica. E o salmista aqui exalta Deus por causa dos seus estatutos, por causa da sua justiça, por causa da veracidade e da pureza da sua própria palavra. E aqui ele traz para nós, na essência da palavra, e ele resume: a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Não tem mistura, não tem confusão de pensamentos variados que muitas das vezes trazem confusão para a mente daquele que a ouve. Mas as coisas de Deus, elas são claras, elas são discernidas por si só. E o entendimento que vem para nós é através do Espírito Santo de Deus, porque o que nos faz abrir o nosso entendimento, abrir a porta da palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus que atua em nós. Porque fora disso, é de procedência maligna. A interpretação da palavra, ela precisa ser à luz da própria palavra de Deus. Porque aqui, esta palavra maravilhosa é a própria boca de Deus, transmitindo a você aquilo que Ele quer transmitir. Entendes tu isto? E não precisamos de artifício algum. Eu não preciso estar enchendo esse lugar de luzes coloridas. Eu não preciso estar colocando aqui, atrás de mim, nenhum tipo de propaganda, não preciso disso. O que eu preciso é que aqui você não esteja me vendo, mas que você esteja vendo a Deus. Porque não importa que você esteja vendo essa criatura que vos fala, a Sueli Arcanjo, para aqueles que não me conhecem, mas no abrir da minha boca, que a palavra do Senhor venha na minha garganta como uma espada pontiaguda. E essa espada, ela é cortante. Esta espada, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até na divisão do espírito, da alma, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Sabe lá o que é isso? É a
palavra de Deus. Eu não preciso usar de artifício nem de engano, muito menos com a tua vida. Porque aqui o que eu preciso fazer é dar vazão ao Espírito Santo de Deus, para que a palavra de Deus, uma vez enxertada dentro de mim, ela possa sair produzindo aquilo, não que eu queira, porque eu não tenho condições, mas aquilo que Deus quer para a tua vida. Se nesse momento exato, nesse horário em que você liga aí o seu veículo de comunicação e você se depara com esta palavra, creia em nome de Jesus, é Deus que envia, Deus a envia para o resultado daquilo que ela mesma produz em você. E esta palavra, Deus traz de uma forma onde quem está falando não tem o poder de convencimento. Eu não tenho poder de convencimento. É como Deus, Ele traz para mim, para que eu pudesse estar falando anteriormente, que eu não preciso de artifícios aqui atrás, para que você possa estar vendo e sentindo a beleza da sua palavra. Porque quando você a ouve, quando alguém a transmite e você a ouve, imediatamente você se rende diante do Senhor desta palavra. Você se prostra diante do Senhor dessa palavra, porque você sabe que não é uma palavra qualquer, mas é uma palavra que tem o poder de entrar dentro do seu coração e produzir algo onde aquilo que está lá dentro cause um impacto. E esta própria palavra, ela tem o poder de convencer o homem dos seus pecados, porque é a justiça de Deus que prevalece. E é justamente sobre isso que o salmista, ele traz aqui neste salmo tão profundo, Salmos 119. Ele é um salmo grande, ele é o maior salmo que está registrado aqui na palavra de Deus, mas ele é de uma profundidade tamanha, é de uma sabedoria tamanha. E ao ler este salmo, nós nos constrangemos com o impacto que causa a própria palavra de Deus. E aqui nós vemos que ele está constituído de 176 versos. Amém? Posso ouvir um amém? E são 176 versículos de pura essência de Deus. 176 versículos que para nós são riquezas enxertadas que vão diretamente para o seu coração, para o meu coração, para os corações de todos aqueles que a ouvem e deixam que verdadeiramente a porta do coração esteja aberta para que a palavra possa entrar e produzir aquilo que deseja Deus. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela faz o que apraz a Deus. A palavra de Deus, ela é para ser pregada em tempo e fora de tempo. E não importa onde a palavra de Deus for falada, for transmitida, é a palavra de Deus. Ela é a verdade. Ela é a única verdade que prevalece sobre qualquer verdade que possa existir aqui na terra, entre aspas. Porque aqui o salmista, ele traz como base aqui nessa palavra, onde fala dessa justiça de Deus, dos seus mandamentos, dos seus desígnios. Portanto, não tem como comparar qualquer outra justiça humana
com a justiça de Deus. E tudo que estiver como parâmetro de algo que possa ser justificado aqui na terra, se não constar na palavra de Deus, não é verdade. Entendeu? A palavra de Deus, ela tem um parâmetro da verdade. E tudo aquilo que é dito precisa estar baseado nesse parâmetro. Deus, ele já deixou bem claro os seus 10 mandamentos. E lá no Antigo Testamento, mas quando vem para o Novo Testamento, Jesus vem no tempo da graça, essa graça imerecida. E Jesus, ele vem e ele diz: um novo mandamento vos dou, vos ameis uns aos outros. E Jesus, ele diz que aquele que ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a ti mesmo, cumpriu toda a lei, cobre os 10 mandamentos. Ele não retira os mandamentos, mas apenas ele resume em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Imagine, é fácil fazer isso? Não é, porque muitas das vezes nós colocamos muitas coisas em que nos convém na frente de Deus. Muitas das vezes dizemos que o adoramos, que Ele é o único, mas na hora das provas, nas provas das lutas, cadê Deus? E Ele quer que nós estejamos o colocando como em primeiro lugar nas nossas vidas em tudo. E você pode fazer uma experiência. Experimente estar se colocando diante de Deus e fazendo com que Ele tenha total primazia na sua vida, para ver se a sua vida não vai mudar. Mas isso é rotina, isso é hábito. A palavra de Deus, ela cria hábitos em nós. O salmista, ele traz aqui e ele vai trazendo a própria palavra de Deus, que ela por si só, ela vai se explicando. Ela não precisa de nenhum artifício humano, ela não precisa de nenhuma palavra que seja uma palavra que traga uma profundidade, que vai explicar a própria palavra de Deus. Deus não precisa disso. Ele por si só, ele se explica. Amém? E aqui fala da palavra de Deus e dos conhecimentos que trazem para a vida daqueles que a recebem. E aqui o salmista, ele vive na prática esta palavra. E ele fala que essa palavra que é muito pura. E essa pureza, ele diz que por isso o teu servo a ama. Aqui ele está se colocando diante de Deus como o servo do Senhor desta palavra. E ele diz, e ele fala dessa profundidade da palavra, que é essa pureza. Por quê? Porque a palavra de Deus, uma vez enxertada em nós, e nós estando, vivendo de acordo com ela, o que vem e aquilo que vem precisa estar de uma forma compatível, onde esteja dentro daquilo que a própria palavra traz. Porque senão, Deus, ele deixa muito claro assim para mim, porque há com isso conflitos, há brigas, há discórdias. Por quê? Porque muitas das vezes a explicação da palavra de Deus, ela não é uma explicação que ela é vivida na prática e ela é testemunhada dentro da própria palavra, porque a palavra de Deus, ela traz para nós um testemunho dela mesma. Eu posso ouvir um amém? Estás compreendendo? O Espírito Santo de Deus está aí? O Espírito Santo de Deus está no meio de nós. E só Ele tem o poder de estar trazendo para nós discernimento. E mais ainda, discernimento espiritual.
porque nesse momento há uma batalha contrária, espiritualmente falando, para que você não tenha a real compreensão daquilo que Deus quer te transmitir, porque ela é pura, ela tem uma essência pura. E o salmista, ele se constrange com essa pureza da palavra de Deus. E dentro dela, ele viveu muitas aflições, muitas lutas, mas esta palavra trouxe para ele uma diretriz, trouxe para ele uma certeza que não estava só, trouxe para ele a importância de ter diante dele a justiça divina através desta palavra. E nós aqui, no começo, nós não temos definido quem, na verdade, é o autor destes salmos. Mas quando nós começamos a ler, nós vamos vendo que diz muito a respeito da vida de Davi, do que ele passou. E aqui nós estaremos lendo alguns versículos, como, por exemplo, no verso 153 até ao 59, diz assim: olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Pleiteia a minha causa e livra-me. Vivifica-me segundo a tua palavra. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. Muitos são, ó Senhor, as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. Vi os transgressores e me afligi, porque não observaram a tua palavra. Considera como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Fechando aqui no verso 160. E a tua palavra é a verdade. E nós nos lembramos quando Jesus Cristo, ele está já preparando os seus discípulos e trazendo para eles que ele estaria voltando para os céus, mas que lá nos céus, em João 14, Jesus vem falando: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não vou teria dito, vou e vou preparar-vos lugar, e para onde eu for, irás também. Só que ele diz que não é o momento ainda, mas que eles bem sabiam. E é quando Tomé diz que para onde irás, porque ele não sabia. E Tomé sempre era aquele que ele queria sempre uma prova daquilo que Jesus falava na prática. E Jesus ele se coloca nessa vida prática, enviado por Deus, a sua própria palavra encarnada, o verbo vivo. E Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus se coloca como sendo o caminho, a verdade e a vida, que conduz a Deus. Amém? É preciso passar por Jesus. E aqui a representação da palavra de Deus, essa verdade é representada pelo próprio Cristo. Ele nos mostra e fica registrado na sua escritura que ele é o caminho e ele é a verdade, porque a sua palavra é verdade, porque ele é o verbo vivo. Ele é aquele que estava com Deus no princípio, onde antes de tudo ser criado. Ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
Então a palavra de Deus, ela tem uma explicação por si só, que ela traz para nós a sua essência. Portanto, a sua essência, ela tem essa pureza de detalhes, ela tem uma pureza tão grande, e o salmista compreende isso, porque quando nós nos reportamos para a vida de Davi, nós vemos que por ter sido chamado por Deus, um homem segundo o coração dele, né? Ele mesmo descreve, e salmista foi aquele que viveu grandes perseguições e que eram muitos inimigos que se colocavam contra a vida dele de uma forma onde ele tinha que fugir, ele era muito perseguido. E Davi, ele descreve aqui tudo aquilo que, na verdade, foi a sua vida. Então, quando nós aqui, apesar de não vermos aqui o nome de Davi no título, mas nós vamos aqui vendo com muita propriedade a vida de Davi. E se nós formos para o Salmo 170, Salmos 70, que é um salmo muito conhecido. E aqui diz que na sua aflição, Davi suplica a Deus que se apresse em livrá-lo, porque as suas lutas eram tamanhas. E ele diz: apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor, apressa-te em ajudar-me, porque... E ele diz: fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas cobertos de vergonha, os que dizem ha-ha, os que ficam zombando, os que estavam zombando dele. E são muitos desses que, usados pelo inimigo, e é o que acontecia aqui, era o inimigo, o inimigo adversário de nossas vidas, de forma feroz. Não queria que ele prosseguisse, porque ele estava aqui de acordo com a vontade de Deus. Mesmo que ele peque, mesmo que ele caia, mas ele se arrepende. E sempre ele vivia nessa aflição, perseguido por muitos inimigos. Ele foi perseguido por exércitos, mas ele foi muito protegido por Deus. E ele relata a pureza da palavra, porque nada poderia se opor à palavra de Deus na vida dele. E também no Salmos 71, ele diz, e tem como aqui tema: Davi confia em Deus e roga-lhe que o livre dos seus inimigos e o proteja. E diz: em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faze que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. E aqui nós vemos que como a vida que Davi teve, e que Davi ele traz relatos e ele testemunha da própria palavra de Deus naquilo que ele foi livrado. E ele sabia a quem recorrer, e ele sabia, nos momentos mais difíceis de sua vida, ele pedia o livramento de Deus, ele pedia a proteção de Deus, ele pedia para que Deus estivesse até confundindo os inimigos. E Deus, ele traz para nós hoje, para que nós possamos compreender a grandiosidade dessa palavra, o que essa palavra pode produzir na vida daquele que teme a Deus, que segue os teus princípios, e que por isso, por causa da exposição da própria palavra de Deus, o número de inimigos aumenta. Porque se você estiver fazendo o que o inimigo gosta, ele não vai te perseguir. Mas em compensação, o que ele quer fazer? Ele quer usar a vida daquele que despreza essa palavra, daquele que
traz umas justificativas dentro da própria palavra, mas a palavra não precisa de justificativa porque ela é que justifica. Você está entendendo o mistério? Não há sombra e nem variação de dúvida. É a palavra na sua pura essência. E mais lindo ainda, de tudo que já é belo e formoso na palavra de Deus, é que a identidade de Deus, as características de Deus, essas qualidades de Deus, elas vão sendo encontradas nas vidas daqueles que se preenchem dessa palavra. A palavra de Deus, ela traz uma mansidão, ela traz uma calmaria, ela traz uma leveza tão grande que até mesmo nós nos lembramos de Paulo, quando ele começa, ele era um perseguidor dos cristãos, mas quando ele começa nesta linda caminhada com Jesus, Paulo ele se transforma da água para o vinho. E de perseguidor ele passa a ser perseguido. E ele era um homem violento, que mandava fazer e acontecer, criado aos pés de Gamaliel, e que era um doutor da lei, um considerado, né, doutor da lei, respeitado. Então, portanto, ele adquiriu conhecimentos daquele homem que ele foi criado dessa forma, onde ele até acreditava que na sua religiosidade, que ele defendia as causas de Deus, mas só que ele estava fora da palavra. E ele era um homem que as pessoas o temiam, que as pessoas tinham medo dele. Tanto é que quando Deus ele envia Ananias para que Ananias fosse e estivesse ungindo a Saulo, e a partir dali ele seria o Paulo, esse apóstolo Paulo. E Deus, ele fala para Ananias para ir na rua direita, porque lá tinha um homem chamado Saulo e ele estava orando. Eu fico imaginando Paulo de joelho orando a Deus. Ele já estava assim há 3 dias, porque nós sabemos muito bem que depois do encontro com a luz, depois do encontro com Cristo, Cristo ressurreto, ele tem esse encontro com a luz, ele cai. E aquele homem que era cheio de autoridade, e aí ele escuta a voz de Jesus falando para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Senhor, o que queres que te faça? Agora Saulo, ele se transforma. Aquele homem que sempre foi considerado um senhor, agora ele passa a ser servo. E o servo reconhece o senhorio do seu senhor quando ele o chama de senhor. O que queres que te faças? E nós sabemos que essa história linda, real, que é a história de Paulo. Paulo, ele fica sem enxergar, ele fica sem comer por 3 dias e ele fica, como o próprio Deus diz, onde ele estava orando. E agora ele já está no ponto que eu quero, agora vá até esse homem e unja esse homem e diga para esse homem que ele sofrerá pela causa do meu evangelho e ele é para mim um vaso escolhido. Deus, ele nunca vai ver como o homem vê. Aquele que você não acredita que ele possa ser alguém usado por Deus, a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida desse homem, a vida dessa mulher. E você que está aqui agora, e você vai falar para mim: mas minha irmã, a minha vida está nessa condição, quem vai transformar a minha vida? E eu te garanto que a palavra de Deus te transforma. A palavra de Deus muda a tua história e agora, do jeito que você está aí, a palavra de Deus tem o poder de te levantar e te colocar assentado entre príncipes dele. Entendeu esse mistério? E aqui, o salmista, ele é aquele que ele está vivendo essa vida de perseguição, onde são muitas aflições. Ele descreve aqui no verso 153 que nós lemos: olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Nós precisamos ter a palavra de Deus como base, como alicerce,
como aquela que estará sendo aquela luz que nos ilumina para a resolução das saídas dos problemas, das causas conflitantes, do adversário que avoluma inimigos em nossas vidas e tenta nos fazer parar. No momento dessas lutas, no momento dessas aflições, tenha certeza que você pensa que ali é o fim e ali é o começo. Por quê? Porque Deus ali está trabalhando na tua vida como trabalhou na vida do salmista, para fazer com que a sua palavra seja um testemunho na tua boca. A palavra, ela é testemunho dela mesma na boca daqueles que a praticam, daqueles que experimentam a lei do Senhor e a sua justiça. E o salmista, ele diz no verso 114, tu és o meu refúgio e o meu escudo, espero na tua palavra. O que tem sido o teu refúgio? O que tem sido o teu escudo para se proteger? Onde esperas? Em quem esperas? O salmista, ele entendeu que o refúgio dele nos momentos mais difíceis foi Deus. Que o seu escudo, a sua proteção, foi a fé que ele colocou em prática através da palavra de Deus, para que ele fosse protegido. Porque nós sabemos que a fé é um escudo e é um armamento poderoso nas mãos daquele que a pratica. A fé, ela é um dos armamentos de Deus, uma das armaduras de Deus, de Efésios 6, a partir do 10 em diante. Use as armaduras que Deus te dá através da instrumentalidade da sua própria palavra. Ele não precisa colocar nas tuas mãos outras coisas para que você possa manusear. O que Ele quer é que você esteja manuseando bem a sua palavra. Porque ela causa um impacto, ela causa mudanças de vida. Então a palavra de Deus, ela vem de uma forma muito poderosa. Porque o Senhor, Ele prepara a sua igreja como um grande exército dele aqui na terra para combater o mal. E de que forma? Através da sua palavra. É a palavra que liberta, é a palavra de Deus que lava, é a palavra de Deus que livra o homem, é a palavra de Deus que salva. É a palavra de Deus. Aqui o salmista vem trazendo para nós. Ele pede ao Senhor, no verso 116, sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança. E a esperança vai se esvaindo, né? Aquilo que se esperava não se espera mais. Por quê? Porque a dor e o sofrimento muitas das vezes vem e lesiona a alma e vai muito além do próprio corpo. E aquilo que mexe com a parte emocional traz um desastre muito grande para o físico e desestrutura mesmo. Mas Deus, Ele traz para nós, através da vida do salmista, que esta palavra, ela traz vida, faz com que viva e mais ainda, faz com que esteja aguardando e esperando naquilo que foi colocado no coração, de que a própria palavra produz essa esperança. Então ele pede para que ele não seja envergonhado, para que ele não seja confundido na própria esperança dele, porque ele deposita sua esperança na palavra de Deus, né? E aí o que acontece é tudo aquilo que se tem, porque é automático, o ser humano é assim. O ser humano, ele cria expectativas, mas quando ele está vivendo na palavra de Deus, a palavra de Deus produz nele uma confiança tão grande que traz essa esperança de que será resolvido, que tudo sairá conforme o que a própria palavra de Deus diz. Então trabalha no homem uma estrutura tão grande que é dos pés à cabeça, modifica
o homem, e a palavra ela entra no coração, ela penetra no espírito, na alma, na divisão do espírito, alma, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os corações. Imagine como a palavra entra no coração humano. Ela vai entrando nas divisões, onde o homem não consegue enxergar. Quem consegue enxergar onde divide o espírito, a alma, as juntas e medulas? Só Deus. E Deus, aqui diz a palavra dele, que a questão espiritual, que é espírito, é alma, que são esse centro das nossas emoções, mas fala de juntas e medulas, fala de coração, fala do órgão humano. E é justamente ali que esta palavra poderosa, ela entra e ela trabalha, porque diz a palavra de Deus que ela não volta vazia. Entendeu? Não volta vazia, porque ela não é um livro qualquer, ela não está aqui por acaso, ela não é a obra do acaso, ela é a boca de Deus aqui na terra para as nossas vidas, para nos instruir, para não nos deixarmos confusos e nem perdidos, porque sempre vai prevalecer a lei do Senhor, e o salmista aqui entende, e ele traz para nós dessa maneira esplendorosa. O salmista, ele traz para nós também, no 125, ele diz: sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus estatutos. E ele vem trazendo no 26 ainda: já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. E o salmista, ele fica indignado por causa da defesa da própria lei do Senhor. E ele vem falando com Deus, ele tem um diálogo aberto com Deus. E ele fala sobre aqueles que estão de forma contrária à palavra. E ele se baseia nos estatutos e na justiça divina. E ele vem em cima das leis do Senhor, trazendo e defendendo essa causa. E ele, quando ele fala com Deus, ele fala em relação àquilo que os inimigos eles estão fazendo de forma a contrariar a lei do Senhor. A lei do Senhor, ela é perfeita. E aqui também ele diz no versículo 29, maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma guarda. Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma guarda. Porque que testemunhos são esses? Testemunhos da própria palavra. Ele vive e testemunha ao mesmo tempo. Você já percebeu que o tempo todo o salmista está trazendo um grande testemunho da própria palavra? Porque a palavra em si só, ela se realiza na vida do homem, então ela testemunha dela mesma. Amém? Posso ouvir um amém? E aqui, ele traz no 130, a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Aos simples. É a exposição da palavra de Deus que dá luz e entendimento aos simples. Por quê? Porque não questiona, mas absorve, aceita melhor. É assim. Por quê? Porque é aquele que tem o coração quebrantado, e aí vem trazendo com mais facilidade essa instrução e vai absorvendo e fica cheio de conhecimentos e entendimento da própria palavra de Deus. Porque aqui tudo que o salmista precisa, ele pede a Deus, porque ele pede no versículo 125 por inteligência, dá-me inteligência para que ele possa compreender. Ele pede e ele diz que a exposição da palavra de Deus dá luz, dá entendimento. Sabe lá o que é isso? Ter entendimento a partir de uma palavra que traz essa capacitação
de ver de forma muito mais apropriada, de forma a compreender à luz daquilo que ela traz na sua essência. E por isso ele diz que a palavra de Deus, ela é muito pura e que por isso o teu servo a ama, porque o servo do Senhor, assim ele se coloca, o salmista, ele viveu cada momento que é descrito aqui na sua vida com Deus. Aí você vai falar, poxa, mas eu tenho uma vida com Deus, minha vida está assim, e eu faço isso para Deus. Eu falo, deixe que a palavra de Deus testemunhe por ela só a sua vida. Viva esses testemunhos. Amém? Estaremos aqui já finalizando, porque as horas se avançam, mas é a palavra de Deus exposta, ela faz. Nós não vemos o tempo passar, mas o Espírito Santo, ele é aquele que ele tem um controle, porque tudo está na tua direção. Eu estou sentada aqui diante de ti, porque eu estou debaixo da autoridade do Senhor como serva dele. E eu estou aqui diante de ti, em obediência a Deus, para que ele possa produzir na sua vida a essência pura desta poderosa palavra dele mesmo. Entendes tu isto? E aqui, o salmista, ele vai pedindo a Deus para olhar para ele, para livrá-lo da opressão do homem. Ele fala em relação à justiça dos teus testemunhos. Ele diz que é eterna. Dá-me inteligência e viverei, no 144. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Essa justiça infalível, essa justiça que prevalece. As leis aqui da terra podem ser mudadas, podem ser alteradas, mas a lei do Senhor é eterna. E essa lei que precisa ser base, que precisa ser alicerce daqueles que precisam entender a palavra de Deus, estão dispostos a isso, estão entregando verdadeiramente suas vidas, para que Deus possa estar enxertando dessa palavra maravilhosa. E aqui o salmista, ele vem pedindo a Deus para que Deus esteja ouvindo a sua voz, segundo a sua benignidade, está no 149, segundo a própria bondade de Deus, porque Deus é bom e as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Quando nós clamamos verdadeiramente, nós estamos da maneira que Deus está entendendo, Deus está percebendo que nós estamos em obediência a Ele, que nós estamos em observância à sua palavra e que nós estamos nessa dependência. Ele ouve, Ele responde. É assim que Ele faz, porque a sua palavra, ela é muito especial, então ela não pode ser colocada de qualquer forma, mas aqui precisa haver uma reverência à própria palavra de Deus. É preciso ter uma reverência ao Senhor desta palavra, porque enquanto nós estamos a transmitindo, o Senhor, Ele está presente. Ele está vendo tudo do seu alto e sublime trono. O nosso advogado, Jesus Cristo, que é aquele que advoga nossas causas, ele está sentado à direita do Pai. E nós temos aqui os céus abertos e o Espírito Santo de Deus, que tem essa comunicação direta e que nos dá essa condição de tanto compreendermos a palavra de Deus, como de a ouvi-las, de praticá-la. É isso, amém? Esse mistério profundo que só Deus tem como revelação da sua própria palavra para nossas vidas. E é para gerar vida, viu? Não é para gerar morte, não é para fazer com que agora você viva uma vida, agora estou chateado, agora eu vou levar por levar. Não, a vida, ela te injeta ânimo. A vida, ela te injeta vida. Tá entendendo esse mistério? Te tira da paralisia humana, ó, e te coloca em ação. Te prepares, viu? Porque Deus, ele te torna uma potência nas mãos dele. Porque não és aquilo que disseram a teu respeito, és aquilo que a palavra de Deus diz que és. Porque a palavra de Deus, ela é quem diz, a palavra de Deus é quem mostra as regras, a palavra de Deus é quem traz a lei do Senhor, é a palavra. Dá a impressão, às vezes, que nós dominamos a palavra, é a palavra que nos domina. Amém? Posso ouvir um amém?
Que Deus te abençoe grandemente. Fique com esta palavra, viu? És muito especial para Deus. Continue ligadinho aí. Dê um like, comente, curta, viu? E se inscreva no canal. Aquele que ainda não é inscrito, se inscreva até aprender a gostar e ficar. Grande abraço, que o Espírito Santo te encha da tua palavra, que você seja vivificado na palavra de Deus, que você seja fortalecido na palavra de Deus, você se renda à palavra de Deus e viva uma vida de sucesso, assim como o salmista aqui viveu. E ele fala dessa salvação que a palavra de Deus oferece. Amém? Posso ouvir um amém? Deus te abençoe, rique e poderosamente, em nome de Jesus. Sinta a pureza e essência da palavra de Deus. O salmista amou por isso. Ame a palavra de Deus. Ame, porque ela é pura e ela é sincera e verdadeira. Posso ouvir um amém? A paz.